Zumbido, vertigem, sensação de estar ouvindo mal. Sintomas que podem aparecer antes da perda da audição. No Brasil, mais de 340 mil pessoas não conseguem escutar. Os dados do censo mostram também que outras 9 milhões têm alguma dificuldade para ouvir. A boa notícia é que a rede de saúde pública de todo o país já está oferecendo, além de um diagnóstico completo, aparelhos auditivos. Uma forma de melhorar a qualidade de vida de quem já não escuta bem. Olha, um novo aparelho pode revolucionar a vida de quem sofre de surdez. A primeira paciente brasileira a receber o implante já voltou a escutar. Imagine trabalhar em uma loja que vende CDs e DVDs sem ouvir direito. Era assim a rotina da Maria Toscano, que há 12 anos começou a perder a audição. A administradora chegou a usar um aparelho auditivo externo, mas descobriu que podia usar um totalmente interno. É uma prótese batizada de Carina, feita de titânio, fabricada nos Estados Unidos. O implante de 3,5 milímetros de espessura é colocado entre o crânio e a pele. O procedimento, ele consiste realmente no posicionamento de uma prótese, embaixo da pele, através de uma incisão atrás da orelha. Essa prótese colocada embaixo da pele, ela tem um microfone que recebe o som. Essa estimulação dos ossículos da audição é muito similar ao que os aparelhos de audição tradicionais o fazem, só que esses o fazem via canal da audição e esse faz de forma interna. A gente vai acompanhar de perto a reação dela ao ouvir normalmente. A ativação será feita por esse aparelho aqui, olha só, ligado no software ali do computador. Está bem, Maria? Estou. Repare que até o médico se emocionou com o resultado. Bom, a Raquel é a fonoaudióloga que acompanha a Maria e vai ensinar para ela como carregar a bateria para ativar o implante todo dia. Como que funciona, doutora? Conecta aqui por indução magnética, essa parte fica presa na roupa, durante meia hora por dia é o suficiente para ela poder usar o dia seguinte com autonomia. Agora, doutora, eu estou vendo aqui no cabelo da Maria, é um imã que existe aqui. Exatamente, essa anteninha fica presa por imã. Né? É forte o imã, olha só. Isso, é a única ligação que existe é essa através da indução magnética. Esse controle remoto aqui, se ela quiser ouvir ou não ouvir, basta desligar o controle ou ligar. Exatamente, então ela vai acoplar esse controle aqui, pela indução magnética, tá? Ele vai prender no lugar certo, aperta esse botão para desligar. Desligou. Desligou, aperta de novo para ligar. Ligou. E para baixar e aumentar o volume, esses dois botõezinhos aqui em cima. Tá joia? Daqui para frente, ela pode escolher o que ela vai ouvir. Exatamente, essa é uma das vantagens. Se ela quiser se concentrar e ficar mais no silêncio, ela desliga. Maria, o que você achou disso? Maravilha. Vou poder escolher ouvir o que eu quero, né? Uma esperança, para muita gente. Então, para falar sobre a surdez e as possibilidades de tratamento e de voltar a escutar, eu converso com a fonoaudióloga Cláudia Regina Tacolini Manzoni, da Secretaria Municipal de Saúde. E também está com a gente o blogueiro convidado Lucas Bessel, do portal R7. Obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. Obrigada. Essa reportagem é de um aparelho super sofisticado, que dá a chance do paciente voltar a escutar. Aparelhos semelhantes ou com tecnologias diferentes, mas que tenham a mesma função aqui no Brasil, já estão disponíveis na rede pública. Esse é um avanço muito grande, não é não? É um avanço enorme. Esse que foi mostrado é um implante, é um aparelho que ele fica definitivamente implantado embaixo da pele do indivíduo, mas a gente também tem outros tipos de aparelhos auditivos que a pessoa coloca e retira para dormir, para tomar banho, para as outras atividades, mas as duas tecnologias, quando bem indicadas, trazem enormes benefícios para a população. É lógico, mas você perde a audição ou parte da audição, você tem a chance de voltar a escutar, É um sentido muito importante, E esse serviço está disponível na Rede SUS em todo o país? Em todo o país, Em 2004 foi publicado, outorgado pelo Ministério da Saúde, uma política nacional
de saúde auditiva e, então, todos os estados e municípios, na rede SUS, esse serviço, esse produto é ofertado. Tem serviços de referência, não existem em todas as cidades, né, mas os municípios têm referências para este fornecimento. Na cidade de São Paulo, a gente tem 8 serviços que estão habilitados para o diagnóstico, para o fornecimento do aparelho, para o tratamento, para a terapia fonoaudiológica, que é necessária em muitos casos, e para o acompanhamento deste uso. Cláudio, eu queria entender um pouquinho a diferença de funcionamento entre aquele aparelho que foi mostrado, o implante, e um aparelho que eu vou chamar aí de comum, aquele externo que a gente vê em volta do ouvido da pessoa, por exemplo. Quando a pessoa tem uma alteração da audição, né, o nervo auditivo não está conseguindo mandar informação para o cérebro daquele som. Então, os dois sistemas, a diferença entre eles é que o aparelho auditivo convencional, aquele que a gente coloca atrás da orelha, ou mesmo que coloca, né, no conduto auditivo, ele é um aparelho que amplifica a energia sonora. E aí o próprio ouvido do indivíduo, a cóclea do indivíduo, que é o órgão sensorial, envia essa informação, então, do som para o nervo auditivo e para o sistema nervoso. O outro sistema é um aparelho que, na verdade, ele vai transformar a energia elétrica já num impulso elétrico, que isso vai ser mandado diretamente para o nervo auditivo. Isso vai depender da deficiência auditiva que a pessoa tiver, o nível de deficiência auditiva, isso depende de várias coisas, depende do nível da deficiência, depende da idade do indivíduo, a idade em que essa perda foi diagnosticada, a experiência que o indivíduo já tem em relação ao som, a quantidade de linguagem que essa pessoa já desenvolveu. Então, a indicação, ela, inclusive, em grande parte dos casos, essa tecnologia do implante é quando a tecnologia do aparelho convencional não tem bons resultados. Entendi. Seria um avanço ainda, além daquele que a gente já está acostumado a ver, às vezes, na rua, né? Tem muito idoso que usa esse aparelho aqui, que é só colocar em volta do ouvido ou dentro do ouvido. Então, seria um a mais, seria uma chance a mais de voltar a escutar. É uma tecnologia, os estudos nessa área, eles estão evoluindo muito rapidamente. Então, até algum tempo atrás, a gente só indicava mesmo o implante coclear para alguns casos bem específicos. Com o avanço das pesquisas e dos próprios equipamentos, isso tem sido aplicado para um número cada vez maior de casos. Então, pode ser que daqui a pouco tempo, daqui a alguns meses, alguns anos, até esteja para outro tipo de indicação que hoje não se faz, mas, de modo geral, hoje em dia, mesmo para crianças pequenas que nascem com surdez, você faz primeiro um trabalho de indicação do aparelho convencional, vai acompanhando os resultados deste aparelho e aí, não havendo uma boa evolução em termos do que você espera de resultado, aí você acaba indicando o implante coclear. Ou para indivíduos que já têm linguagem, já falam e perdem abruptamente a audição, aí também já tem uma indicação específica mais rápida. Existem casos em que o uso de aparelhos ele não é indicado? Por exemplo, se uma pessoa chega à idade adulta e ela nunca ouviu absolutamente nada, ou ouviu muito pouco, ela já se comunica muito bem, talvez por linguagem de sinais. Há casos em que não há indicação, em que a pessoa, talvez, a vida dela continue boa, ou seja, ainda melhor se ela não usar um aparelho? Sim, há casos exatamente como esse que você falou, de quem já se utiliza da linguagem brasileira de sinais, por exemplo, né, da língua de sinais, como uma forma eficiente de comunicação. O que esses recursos, os profissionais de saúde, eles vêm trazer é realmente procurar uma melhor inserção do indivíduo na sociedade, uma melhor participação na escola, na vida no trabalho, poder aproveitar, né, da arte, do que é possível também como lazer. Então, nesse sentido, o aparelho é indicado quando ele vai trazer benefício para isso. Caso contrário, se a pessoa já tem uma linguagem estabelecida com outra forma, realmente ele não vai ter indicação. Agora sim, como que eu sei que eu preciso verificar, fazer um diagnóstico para saber como que está a minha audição? Eu posso procurar o posto do SUS que tem esse tipo de atendimento? Como que funciona essas etapas de diagnóstico até chegar no ponto de, ok, vou usar então um aparelho? Como que funciona para quem está em casa e tiver alguém na família que tem essa dificuldade? O que deveria fazer
fazer, como buscar esse tratamento, esse serviço gratuito? Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, sempre melhor é a intervenção. Né? Então, isso tanto para a criança pequenininha, como até mesmo para o indivíduo adulto ou idoso que adquire uma perda no decorrer da vida. Quanto mais cedo, né, nos primeiros sintomas, nas primeiras manifestações, a gente procura atendimento, é melhor. Então, realmente, nos primeiros sintomas, a pessoa deve procurar. A rede SUS, né, é composta pelas unidades básicas de saúde e serviços especializados, então quem mora na cidade de São Paulo busca a unidade básica de saúde mais próxima de onde mora. Geralmente as pessoas conhecem bem, né, de um determinado bairro, qual é a unidade, que é aquela unidade também onde as pessoas tomam vacina, onde buscam atendimento em saúde para coisas da rotina, da vida delas. E é de lá, havendo, né, identificado então a necessidade de um especialista, essa pessoa é agendada num serviço especializado. Na cidade de São Paulo, especificamente, a gente tem núcleos integrados de saúde auditiva, é o nome do serviço, que são os nossos NISAs. Lá eu tenho uma equipe com médico otorrino, que faz a avaliação médica, eu tenho a avaliação audiológica, da audição feita pelo fonoaudiólogo, e se identificando que é um problema que seria bem solucionado, bem equacionado pelo uso de um aparelho, ele é encaminhado para estes serviços específicos que fazem a parte de avaliação e fornecimento do aparelho. Tem muita gente que procura, demora muito na fila para conseguir um exame. Como que está esse serviço agora? Tem muita gente que procura, mas o serviço ele foi sendo organizado de forma crescente. No ano de 2011, foram mais de 10 mil pessoas que receberam aparelho na cidade de São Paulo. Fora os atendimentos que não precisam do aparelho. Exatamente. Mais de 10 mil foram atendidas, passaram pelo processo inteiro e estão usando o aparelho fornecido pelo SUS. Só no ano passado. Nossa, bastante gente, né? Bastante gente. Quanto custa, para quem está em casa ter uma ideia, quanto custa um aparelho auditivo? Uma variação, assim, o mínimo até o máximo, desses que o SUS está fornecendo? Porque isso é importante deixar destacado, gente, para ver como às vezes muita gente não tem acesso mesmo, não tem como pagar um aparelho desse, a importância desse sistema, né? No mercado, esses aparelhos, eles são encontrados em diversos preços, né? O município e os outros municípios, os estados brasileiros que fornecem o aparelho pelo Sistema Único de Saúde, eles oferecem aparelhos de 3 tecnologias distintas e que acabam tendo, então, preço distinto em função dessa tecnologia. A tecnologia, a primeira, o aparelho custa R$ 525. Geralmente, as pessoas recebem 2, porque a perda de audição geralmente é nos 2 ouvidos. Nossa, então a outra tecnologia, R$ 700 e a última, R$ 1.100. Quer dizer, tem preços aí, né? Um aparelho, o mais barato é quase o valor de um salário mínimo, né? E você tem que comprar 2, porque isso é sempre bom usar nos 2 ouvidos, mesmo que a perda auditiva seja em nível diferente de um ouvido para o outro? Sempre é bom, né, se a pessoa tiver uma boa adaptação a ouvir com os 2 ouvidos, porque nós temos várias habilidades do que a gente faz com o que a gente escuta, que o nosso cérebro precisa da informação das 2 orelhas para comparar essa informação. Então, a gente está aqui num estúdio de gravação que é silencioso, mas se a gente estivesse num lugar com barulho, por exemplo, o nosso cérebro ele faz como um zoom, um foco, né, para a pessoa que você quer prestar atenção. E esse tipo de habilidade, para você focar uma pessoa em detrimento de outros sons que estão acontecendo no ambiente, é uma habilidade, por exemplo, que eu preciso da audição, da informação das 2 orelhas. Então, sempre a possibilidade de ouvir pelos 2 ouvidos ao mesmo tempo, ela é procurada. Gente, olha, com a evolução tecnológica, o universo dos brasileiros que ouvem mal pode crescer assustadoramente, segundo projeções da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Em tempo de MP3, iPod, baladas ensurdecedoras, os jovens caminham a passos largos rumos a uma surdez precoce. Vamos ver. Viver numa cidade grande já é, por si só, habitar um pedaço de terra cercado de ruídos por todos os lados. A esses barulhos típicos se unem agora os sons das tecnologias recentes. Tudo que barulho eu gosto.
Você acha que você está ouvindo menos de tanto ouvir música com fone de ouvido? Como é que é? Eu pensei nisso outro dia. Esses meninos vão ter problema de audição, porque eles estão sempre ouvindo música e você chama e eles gritam para responder. Todo mundo já aconteceu de ir num show, numa festa ou qualquer coisa assim, e sair de lá com no ouvido, né? Todo mundo já aconteceu isso. Agora, se você for fazendo isso aí constantemente, a cada vez você vai lesando uma célulazinha lá, 1, 2, 3, 4, vai chegar uma hora que vai ficar permanente essa queda. Será que damos a devida importância a esse sentido? Se você está dormindo, por exemplo, você está com os olhos fechados e o que está te defendendo, o que está te avisando das coisas que estão ocorrendo na sua volta é a audição. O ouvido é um órgão extremamente evoluído. O som, para chegar até o cérebro, passa pela orelha externa, atravessa esse canal e chega até a membrana do tímpano, que vibra como a pele de um instrumento de percussão. Junto à membrana estão 3 ossinhos, o martelo, a bigorna e o estribo, que amplificam essa vibração em 32 vezes. É isso que movimenta um líquido que está dentro da cóclea e onde ficam embebidas as 5.000 células auditivas. O nervo da cóclea se encarrega de levar a mensagem ao cérebro. Só para lembrar, o barulho do trânsito corresponde a 80 decibéis. O de um metrô correndo nos trilhos por volta de 100 decibéis. Isso aqui poderia chegar no ouvido de uma criança 110? Pode. Então seria uma turbina do avião no ouvido de uma criança? Seria, trabalhando o tempo todo. Vai depender de qual é o formato do ouvido dessa criança. Quanto menor o ouvido, sabe-se que mais potência o som recebe na hora que está chegando. Isso é importante destacar. A gente sabe que com a idade pode haver uma perda auditiva natural. Agora, pessoas mais jovens que ouvem música muito alta ou trabalhadores que têm funções que estão sempre com aquele barulho alto, tem um acompanhamento sempre do médico do trabalho, tem que tomar um cuidado ali, não tem? Tem uma... Quanto que é muito alto? A partir de 80 decibéis, que é o barulho que a gente ouviu aí, que é o barulho que está na rua, isso já pode trazer algum prejuízo para a audição. O ruído, indiscutivelmente, é o agente que existe para as perdas adquiridas mais importante, né? Tanto para aquelas pessoas que realmente não têm como não trabalhar no ambiente ruidoso pelo processo de trabalho que acaba sendo ruidoso, como isso que vem aumentando mesmo cada vez mais o fato das pessoas escutarem cada vez mais som alto. Uhum. E também, como a Isabel, né, apresentou, que quando eu escuto com o fone de ouvido, o som está bem pertinho da membrana timpânica, então o som não está perdendo nada da energia. Basicamente, tudo que eu estou ouvindo está indo diretamente para a parte interna do meu ouvido. Uhum. Quanto mais eu me distancio da fonte que está emitindo o ruído, mais fraco o som vai acabar chegando aqui na minha audição. Quer dizer, para quem trabalha com ruído muito alto, o ideal seria usar um protetor auricular. E para quem gosta de ouvir som alto, é melhor abaixar um pouquinho o volume, porque existe uma perda considerável da audição, é isso? Existe. Como o Dr. Ricardo Bento estava explicando, a perda de audição, ela começa até de uma forma temporária, você faz repouso e você melhora, até que um momento você perde definitivamente a audição. Para quem trabalha em ambiente de ruído, além do protetor auricular, existe uma série de medidas que são feitas nas empresas para diminuir o ruído da fonte sonora. Essa é a medida mais eficaz, porque o protetor auditivo também, para ele ser eficiente, a pessoa tem que colocar já antes de entrar no ambiente de barulho e só tirar depois que sai. Se eu tirar um pouquinho, ela já perde muito da eficiência de utilização dele. Tá certo. Vamos aproveitar então para conversar com o nosso blogueiro convidado de hoje, que é o Lucas Bessel, do portal R7. Ele escreve o blog Carro, r7.com/carro. Novidades por lá, Lucas? Uma novidade bem bacana hoje, a gente está mostrando o trabalho de um designer aqui de São Paulo, o nome dele é Du Oliveira, e entre as muitas coisas que ele faz, ele pega alguns carros antigos, principalmente clássicos brasileiros, como a Brasília, como um Gurgel, ele pega esses carros antigos e tenta projetar, mostrar como seriam esses carros hoje. Então,
Então ele faz releituras de alguns carros antigos, faz todo um desenho em 3D e mostra como seriam esses carros hoje. Alguns carros assim, ficam realmente fantásticos. O trabalho dele já foi citado em revistas internacionais, mostrando, olha, por que isso aqui não vai para a rua de verdade, né? Ele já foi convidado por montadoras para visitar os centros de desenho deles, então é um trabalho realmente muito bacana. A gente montou uma galeria com muitas fotos só uma parte, na verdade, uma pequena parte desse trabalho dele, que realmente é muito, muito interessante. Para os amantes de carro, é um prato lindo, cheio, porque né? tá cheio de gente aí que adora uma Brasília, adora um Gurgel, adora um Volkswagen SP2, então o pessoal gostaria de ver como seriam esses carros hoje e realmente dá uma ideia bem, bem interessante. Está hoje falando sobre surdez e os aparelhos auditivos gratuitos distribuídos na Rede SUS, conversando com a doutora Cláudia Regina Tacolini Manzoni, que é fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, e com o blogueiro convidado, que é o Lucas Bessel, do portal R7. Ele tem uma pergunta para a doutora Cláudia. Vamos lá. A minha pergunta é a seguinte, desses ruídos do dia a dia, até mesmo da questão de você escutar música com fone de ouvido, de você ir em show, quão grave é o dano que isso pode causar à audição, se esse dano é permanente, se pode haver perda total da audição por causa desses ruídos? O dano, ele chega a ser permanente, sim. O começo da alteração auditiva afeta poucas frequências, as frequências agudas, a gente começa a perder algumas pistas do som, mas mesmo essas pistas, sendo poucas pistas ainda, né, para o nosso cérebro, como a gente faz um monte de coisa a partir do que a gente ouve, já passa a ser importante. Então, tem tanto do ponto de vista da perda, que eu deixo de escutar, como também eu perco muito em habilidade de compreender fala no ruído, por exemplo. Isso de pegar o metrô todo dia, como foi mostrado na reportagem, o barulho do trânsito. O que acontece é que, ainda bem que as pessoas não ficam muito tempo expostas a isso. Isso é importante, não é? O tempo de exposição ao ruído com a altura do ruído, A gente chama isso de dose. Na verdade, a dose ela é composta da intensidade do barulho e também da quantidade de tempo que você fica exposto a ele. O que determina a lesão é justamente essa dose, essa combinação dessas duas coisas. Quer dizer, eu ia a um show que tem música alta a cada 3 meses ou a cada 6 meses, um grande show, isso não vai fazer com que eu fique surda, mas eu tenho que tomar cuidado com o tempo e com a quantidade de vezes que eu faço isso. Alguns ruídos muito intensos, eles lesam imediatamente a audição. Nossa. Né? Então, na verdade, sons acima de 100 dB, mesmo por muito pouco tempo exposto, eles já podem fazer uma lesão permanente imediatamente. E para quem tem filho adolescente, que gosta de ouvir lá o iPod, né, no fone de ouvido pertinho, qual que é a orientação que vocês dão para as mães ou até para professores que estão escutando esse programa, que podem orientar melhor os alunos? A orientação que a gente dá é para nunca utilizar mais que a metade, ou um pouco mais da metade do volume máximo do aparelho. Então, alguns aparelhinhos, eles já vêm até com um limitador em relação ao aumento da intensidade, mas mesmo que não venha com esse limitador, né, tá sempre procurando ouvir no máximo até a metade ou 60% disso e não mais que 1 hora. Essa é uma regrinha geral que costuma funcionar em termos de orientação. Se eu quiser ouvir mais de 1 hora, tem que ser baixinho, num volume que não agrida, que a gente não se sinta um incômodo com aquele volume muito alto perto do ouvido, é isso? Como muitas vezes a gente está ouvindo o que a pessoa está ouvindo pelo fone de ouvido estando do lado. Já está exagerado. Está muito alto. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham aproveitado a dica. Quem precisar, procure o SUS, porque lá existe, além de um diagnóstico completo, os aparelhos para audição gratuitos em todo o Brasil. O NBlog de hoje vai ficando por aqui. Agradeço muito a doutora Cláudia e ao Lucas. Obrigada por terem vindo. Quem quiser rever esse programa, é só acessar o portal R7, r7.com/Record News. Muito obrigada pela companhia e eu vejo você amanhã. Tchau.